Salve, salve rapaziada! Vamos começar mais um vídeo aqui no nosso canal. Vou seguir as imagens, espero que eu não tenha nenhum tipo de prejuízo, que meu vídeo seja censurado, porque prejuízo financeiro eu não tenho. Então, como você pode ver na legenda, dentro do maior cemitério de eletrônicos do planeta. É na África, tá? Então, seguirão as imagens ao fundo, e por isso uma configuração nova. Fiz questão de... Eu tô no outro ângulo da minha sala, que tem vários... Eu consigo gravar em volta da sala toda aqui, então agora a Smart TV atrás. E você observa ao fundo o lixão eletrônico que tem ali, tá? E a minha camisa aqui, antifas, né? Antifascistas. Mas as imagens vão ficar aí apenas para ilustrar. Coloquei uma régua de microfone aqui para poder facilitar. Rapaziada, o vídeo de hoje é bem triste, eu acabei de ver, com base no documentário da Netflix, que fala sobre o consumismo. Você procura aí o que você acha, é a onda do consumismo, ou incentivo ao consumismo, alguma coisa assim. O documentário da Netflix deve ter 1h20 mais ou menos. E rapaziada, é uma coisa que ninguém percebe, ninguém quer saber, ninguém tá se importando, né? O lixo. E é como o rapaz, é como o senhor no vídeo, no documentário fala, que o lixo, cara, ele não desaparece, né? Você joga alguma coisa no lixo na tua casa, você põe na sacola, põe na lixeira do teu prédio, põe na tua casa, põe na tua rua, mas ali o caminhão do lixo vai passar, mas ele não vai desaparecer com o lixo. O lixo só vai sair da tua casa e vai para outro canto. E de lá vai para outro canto, ou para outro canto. Normalmente ele é queimado, ou ele é enterrado, né? Se ele é queimado, ele vira poluição, ele aumenta mais ainda a poluição no ar que a gente respira, que vai para o mundo inteiro esse ar, né? Ou é queimado e vai danificar e vai deteriorar o solo, principalmente se for lixo eletrônico, né? Celulares, smartphones, televisões e tantos outros produtos, né? E me perdoem que eu vou em alguns momentos ter que tirar a visão. Eu tô até com uma luz aqui que tá batendo aqui em cima de mim, até ficou legal, né? Ficou um negócio meio fantasmagórico, né? E me perdoem, de fato, primeiro porque eu tô de lado, né? Pra vocês poderem também observar ao fundo algumas imagens de lixões, alguma coisa do tipo, né? Para ilustrar o tema do nosso vídeo de hoje. E porque eu anotei algumas informações aqui, alguns dados que a gente possa refletir, que você possa saber. Porque é o que eu falo, o lixo, ninguém está preocupado. Você joga o lixo num prédio e dane-se pro lixo. O que será do lixo? Dane-se, ferre-se, né? Então vamos lá, pessoal. Ó, em São Paulo, não, minto. Coloquei aqui a colinha aqui, ó. Em São Paulo, tá? Cidade de São Paulo, tá? 20 milhões de toneladas de lixo por dia, tá? Em São Paulo. Eu vou ticando o que eu falar aqui para não ficar repetindo, tá? Vamos lá. Capital de São Paulo, 20 milhões de toneladas de lixo por dia, tá? Vamos continuar. Celulares descartados, tá? Por dia, aqui é no Brasil, tá? 12,5 milhões de celulares descartados por mês no Brasil. Celulares esses, pessoal, que muitas vezes o celular está em perfeito funcionamento, tá? O celular está em perfeito funcionamento. Ele não apresenta nenhum tipo de funcionamento, tá? E eu vou primeiro fornecer esses dados e depois a gente vai bater um papo a respeito desses dados e o porquê que não se há conserto, que não se há... como é que falava antigamente? Não é manutenção técnica, empresas, eu esqueci o termo, é uma coisa mais antiga.
autorizadas ou empresas que consertavam os aparelhos. Para vocês que são mais jovens, vocês nem sabem que existiu isso algum dia, né? Mas existiu. Quando uma televisão daquela quebrava, a gente consertava. Quando um celular desse quebrava, a gente consertava, tá? E hoje, por essas empresas canalhas, mau caráteres, né? Entre uma das maiores do mundo, é a Apple, né? Uma das empresas mais mau caráteres e canalhas do mundo, que não estão nem não estão nem um pouquinho preocupadas com o planeta Terra, nem com a sua vida, nem com nada, né? Impossibilitam e inviabilizam cada vez mais o conserto de equipamentos eletrônicos, de uma forma que hoje, se uma bitela daquela quebrar, é mais fácil para mim e mais barato eu comprar uma nova do que mandar consertar uma bitelona dessa aí, ó, cheio de materiais, inclusive tóxicos, para a tua saúde, para a minha saúde, para a saúde de todo mundo. Mas, obviamente, para a empresa, se eu conserto uma bitela dessa, ou se você conserta esse teu celular, você não vai comprar um novo. E a empresa não vai ter lucros em cima de lucros em cima de lucro todo ano. Lucro, bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares, enfim, do que seja por ano, tá? Mas a gente vai chegar lá. No Brasil, tá? Agora Brasil. O Brasil produz cerca de 2 milhões de lixo eletrônico, tá? É a maior poluidora de lixo eletrônico da América Latina ou da América do Sul, como queira chamar, tá? A maior produtora de lixo eletrônico da América Latina. É o nosso país. Mais uma vez, à frente de tudo que é ruim, nós estamos. E aí você me pergunta, esse lixo todo vai para onde, já que você falou que o lixo não desaparece? Normalmente esse lixo é enviado para países pobres, né? África, parte pobre da Ásia, né? E é isso. Pega uns países ferrados, para não falar fudido, e joga lá carretas e carretas de lixo, todo tipo de lixo que você imaginar, eletroeletrônico, roupas, muita roupa, tá? Muita roupa. No documentário, que não é esse que vocês estão vendo atrás, mas o documentário da Netflix, eu vou até já desligar, bom, vou deixar, porque é um vídeo também de youtuber, então enfim, e que são enviados em Gana, esse lixo, toneladas e toneladas e toneladas de roupa, tá? Rapaziada, vamos continuar aqui, eu tô só ticando, para não repetir para vocês o que eu tô falando, tá? E aí a gente vai aqui alguns dados, né? Que no Brasil apenas 4 a 8% só do lixo é reciclado no nosso país, sendo que o plástico que é o que a gente acho que mais usa, mais joga no lixo, 1,2% do lixo de plástico é reciclado, tá? No documentário mostra, cara, é muito triste de você ver isso, de você ver toneladas e toneladas de lixo plástico, sabe? Porque eu volto a falar, o lixo ele não desaparece, ele só tira ele daqui e joga pra lá. O cara pega de lá e joga pra outro lugar. Cara, isso tá indo pros oceanos, tá sendo queimado, tá indo pro ar. E ninguém tá nem aí, cara, sabe? E ninguém tá nem aí. E no documentário fala uma coisa muito interessante com a moça, ela fala que, cara, a gente não tem mais que produzir plástico, cara. E o mundo tá acabando e toda essa desgraceira tá acontecendo, tá? Por culpa de empresas, cara. Coca-Cola, Unilever e tantas outras empresas que elas não estão preocupadas com absolutamente nada. O que nós precisamos hoje no mundo é parar de produzir plástico, parar de produzir PET, parar de produzir coisa de plástico, cara. Nada, você não tem nada reciclável, você não tem nada retornável, sabe? Eu na minha ínfima existência como ser humano, tudo que eu posso pegar para reciclar, para reaproveitar um frasco de plástico rígido, para que venha aquele menorzinho que a gente faz o refil, eu procuro. É difícil de achar, sabe?
por mais insignificante que eu seja como ser humano, eu tento reciclar o máximo de lixo que eu consigo. Eu fico juntando a semana inteira, porque na minha rua ele passa uma vez por semana. E eu nem sei se está sendo reciclado. Já me falaram que do lixo que eu reciclo, que 90% não recicla. Mas, enfim, eu tento fazer o que eu posso, sabe? A gente é insignificante. O ser humano, na sua individualidade, é como se fosse uma poeira cósmica. Nós não somos nada, né? Mas, no entanto, como é que fala, né, em português? E tudo, todavia, entretanto, se todo mundo pensasse da forma como eu penso, como algumas outras pessoas pensam, quem sabe a gente não poderia ter um pouquinho de melhoria no mundo, cara, sabe? E essas empresas que ficam, cara, é esse consumismo desenfreado, e vai ser o tema do vídeo de hoje, né? É o consumismo desenfreado, é o consumismo incentivado pelas empresas, entre exemplo delas, a Amazon, claro, uma das piores do mundo para poder vender tudo, é uma empresa que é um verdadeiro câncer para a sociedade, mas um verdadeiro câncer para a humanidade. Se o planeta até hoje está sendo destruído, entre tantas outras coisas, com bomba e com tudo, a Amazon é mais uma responsável pela destruição do planeta Terra, pelo nosso planeta, né? É uma empresa que a única coisa que visa é lucro, aquele careca dos infernos, aquele Jeff Bezos, né? Essa escória humana, é mais uma escória humana no planeta Terra. E aí você vai me perguntar, mas você está sendo radical? Não é, cara, não é, é um bilionário que não faz absolutamente nada pelo planeta Terra, ele só se interessa por dinheiro no bolso dele, por lucro, e por lucro, sabe? E nesse documentário, cara, mostra coisas tristes demais de você ver, sabe? E diga-se de passagem, a personagem principal do documentário é uma alta executiva da Amazon, que ela se desligou, ela foi desligada da empresa porque ela começou a questionar essas coisas mesmo, né? Que tipo que tipo de mundo eu vou deixar para os meus filhos, né? Como que eu vou olhar para os meus filhos daqui a 20 anos e vou falar que eu trabalhei na Amazon, que eu fui uma alta executiva na Amazon. E tem outro executivo também da Adidas, né? Tomando meu vinhozinho aqui, não recomendo, tá? Não recomendo. Mas também tem um outro executivo da Adidas, um cara também que estava no topo da empresa e tal. E são pessoas que de repente passaram a olhar com outros olhos para o mundo, com outros olhos para o que a empresa está fazendo e se desligaram. Porque uma pessoa que tem um mínimo de consciência mundial, e falo consciência mundial por mundo mesmo, tá? Uma consciência mundial, uma consciência de pessoas, uma consciência humana, ela não fica num negócio desse, cara. Ela não fica, tá? Como na Segunda Guerra Mundial, se o cara tem o mínimo de consciência, ele não vai ficar acendendo ou apagando lá o forno que queimava os judeus lá naquela época, sabe? Ah, eu sou alemão, eu tô na guerra. Cara, mas se você tiver um mínimo de consciência, cara, é uma coisa tão latente, é uma coisa tão dentro de você, que não vai te fazer certos atos, sabe? Então essa moça, ela começou a perceber o que essa empresa tava fazendo pro mundo, cara, sabe? E tem tantas coisas revoltantes nesse documentário, como um exemplo, que eu também nem sabia. A Amazon prefere jogar as coisas no lixo, queimar, do que reaproveitar. Mercadorias que são, como é que chama no correio? Me fugiu o termo quando não é entregue, extraviado, extraviado. E volta para a empresa, eles preferem queimar, jogar no lixo, do que tentar ver para onde que vai, sabe? Então no documentário mostra um monte de produtos novos, cara, acabaram de fabricar, e eles preferem jogar no lixo, tá? Mostrou uma caixa de Lego, um kit de Lego, até anotei aqui, uma caixa de Lego de 128 euros, cara. Isso equivale a R$ 750, tá? E mostra os caras jogando no lixo, queimando, pondo no lixo, tacando no lixo, sabe? É um brinquedo que eu queria dar pro meu filho, cara. Uma puta caixa de Lego bonita, cara. E tantos outros produtos que os caras jogam no lixo e depois vai ser queimado, cara. E vai virar vapor, bagulho tóxico, sabe? Então você fica pensando que tipo de mundo que essas empresas fazem, cara, sabe? E obviamente sempre escondendo tudo,
E obviamente essas empresas têm que meter uma cara de empresas limpas, né? E sempre tentando te empurrar para você consumir mais. E eu volto a falar, os dois vilões dessa empresa realmente é a Amazon, né? Que mostram muito no documentário, a Amazon e a Apple, né? Acho que é o nome da empresa, foda-se também da maçã lá, quero que se dane também, sabe? E são dois exemplos fantásticos, o que é uma empresa ser per- é, totalmente danosa para o planeta Terra, cara. Empresas que não pensam com absolutamente nada. E o pior de tudo, a população mundial abraça. A população mundial abraça essas empresas como se fosse a coisa mais linda do mundo. Ai, porque eu estou com um iPhone 17 Master Plus Mega, sabe, cara? O padrão de compra hoje das pessoas está se limitando em iPhone. Ah, não, porque nos Estados Unidos um iPhone custa não sei quanto, um abrigo da Nike custa não sei quanto, sabe? E por aí você vê que nível de. Infelizmente, cara, como as pessoas se permitem, como as pessoas são bombardeadas por argumentos como esse, que é muito importante você estar comprando um iPhone novo, que é muito importante você estar. Que também não tem imagem, né? Só tá mostrando o cara, né? Que o quanto é importante é você estar com um iPhone novo, que o quanto é importante você pagar X dólares no moletom da Nike, sabe? E peças de roupas que depois vão pro lixo. Tem pessoas que têm tanta, mas tanta roupa, que ela não sabe nem o que fazer com a roupa, cara. O problema do mundo hoje é a ganância. O problema do mundo hoje é a desigualdade social. O problema do mundo hoje, eu já falei em outros vídeos meus e volto a falar aqui. O problema maior do mundo hoje é a gente produzir mais comida do que as pessoas podem comer. Porque grande parte dessa comida é jogada no lixo e as pessoas não têm nem chance de comer. O problema do mundo hoje é a gente ter mais casa do que tem pessoa morando na rua. Mas porque a pessoa não tem dinheiro para pagar o aluguel, você está me entendendo? Nesse documentário eu coloquei até aqui também, ó. Eu não sei se fala Shine, acho que é Shine, o executivo também ele falou que são produzidos pela Shine 100 bilhões de peças de roupas por ano. Olha esse número, cara. Olha esse número de roupa. 100 bilhões de peças de roupas por ano, sabe? Quem que veste isso, meu Deus do céu? Quem que veste isso? Eu sou um cara que eu compro muito pouca roupa, cara. E as minhas roupas não acabam. As minhas roupas não acabam. E vou te falar, você pode ter uma camiseta da pior qualidade que você comprar. Ela vai durar 1, 2, 3, 4 anos, cara. Só você ficar muito desgastado, perder a cor, né? Enfim. Mas as pessoas têm muito mais do que elas precisam ter. Essa é a questão. As pessoas têm muito mais do que elas precisam ter. E documentários como esse, que eu indiquei aqui para vocês da Netflix, evidenciam como que a vida aqui no mundo tá insano, cara. Como que a vida tá insano. Eletroeletrônico, antigamente tinha assistência, lembrei, assistência técnica. Antigamente você tinha assistência técnica, você consertava as coisas. Hoje em dia você joga no lixo. Olha o tamanho dessa televisão. O que tem de vidro, o que tem de plástico, o que tem de N materiais. Eles mandam para a África, eles mandam para a Tailândia, eles mandam para países pobres da África, da Ásia, África e Ásia. E lá os coitadinhos estão mexendo com esses produtos, estão tendo contato. Isso são produtos que dão câncer, são produtos que fazem mal para a saúde. Eles estão lidando com esse tipo de produto, lixo tóxico, porque isso é lixo tóxico. E muitas das vezes, não sei se você já viu, mas isso está mais, é só você pesquisar, eles mandam para fora através de carreta. Aliás, carreta não, containers. Europa, principalmente, manda embora, porque eles não querem ter aquilo ali. Porque aquilo ali é um lixo, é danoso para o meio ambiente, danoso para o sistema daquele local, né? São metais pesados, tem chumbo, tem um monte de coisa. E um detalhe que eu queria comentar, que eu esqueci, que eu não posso deixar de comentar, que tem no documentário, porque esse vídeo é com base no documentário da Netflix, eu vou deixar o nome aqui
no título, porque eu esqueci do nome certinho, mas eu vou deixar no título desse vídeo. Tem um cara que ele tá super famoso nos Estados Unidos, que ele tem uma empresa e ele conserta, a meta dele, a missão dele é consertar tudo, né? E levar o conhecimento para a humanidade, para todas as pessoas do mundo poderem consertar. E, cara, é lastimável você ver empresas como, por exemplo, a Apple, que tentam inviabilizar, dificultar ao máximo que as pessoas que compram os iPhones da Apple possam consertar. Eles fazem o possível e o impossível para que não se conserte aquilo, cara. Então por aí você vê o nível de uma empresa dessa, sabe? Que eu nem lembro como é que chama, Steve Jobs, né? Por aí você vê o nível de um cara como esse Steve Jobs é como ser humano, tá? Ele pode ser tudo, ele pode ser inteligentíssimo, ele pode ser um empreendedor, ele pode ser o que quiser. Apesar que, se você pesquisar a história do Steve Jobs, né, do Bam Bam Steve Jobs, você vai ver que o comecinho da vida dele ali foi bem pelas portas dos fundos, viu? Foi fazendo coisa ilegal, inclusive, por isso que ele chegou ali onde ele chegou, tá? Para quem em Deus, esses babacas, esses pilantras, na verdade, né, que se tornaram esses bambambãs, pesquisa o começo da carreira dele no YouTube e você acha, tá? Como começou o Steve Jobs, aí a empresa dele, e você vai ver. Então, por aí você vê o nível de total ausência de preocupação com o mundo, com o planeta Terra, com os seres humanos que esses caras têm. Como tem Elon Musk, como tem Jeff Bezos, né? O dono da Amazon, como vê o da Apple, você vê o nível de preocupação que esses caras têm com o ser humano, têm com a humanidade, têm com você, têm comigo. E as pessoas ficam defendendo, ficam batendo palma para louco dançar, sendo que os loucos somos nós. Os loucos somos nós. Esses caras não são loucos, esses caras estão ali, cara. Se amanhã tiver uma guerra atômica que todo o mundo inteiro acabar, esses caras estão vivos. Porque eles têm bunkers que vão ficar aí, sei lá quantos anos, vivendo ali. Esses caras têm a vida deles garantidas. Você tá me entendendo? Deixa eu ver se eu já não pulei nenhum dado, tá? Ah, tem mais dois dados aqui que eu coloquei, que são 13 milhões de celulares jogados no lixo por dia. Aqui é no mundo, tá? São 13 milhões de celulares jogados no lixo por dia. E aqui também, a Amazon, né? Falando da nossa querida Amazon, né? São 2 bilhões de lixo que eles jogam em aterros sanitários. Esse eu acho que é nos Estados Unidos, tá? Então, rapaziada, mas o que acontece? É mais fácil você ficar aí vivendo o teu dia a dia, consumindo, né? E ninguém tá preocupado, porque lixo você joga, como eu te falei, você põe na lixeira, jogou, desintegrou, desapareceu. Mas ele não desapareceu, tá? Então eu fico feliz de fato com a pequena audiência que eu tenho, mas uma audiência de qualidade, porque quem me assiste, eu acho que é um cara que quer pensar junto comigo, pensar, se tornar um cidadão melhor, se você se posicionar diante de um mundo em que as pessoas não pensam, as pessoas apenas agem de forma mecânica, né? As pessoas não são mais autônomas, as pessoas não são mais reflexivas, as pessoas não pensam, as pessoas não questionam mais nada, as pessoas vivem como se fosse um robozinho, né? Aqui e ali, é isso, tá? Se quem me assiste aqui, cara, possa um pouquinho só, meu amigo ou minha amiga, puxa um pouco o freio de mão do teu consumismo, tá? Esses últimos minutinhos do vídeo, esse ficou maior do que o normal, mas olha, de verdade, puxa um pouquinho o consumismo da tua vida, sabe? Pensa um pouquinho mais de consciência no mundo que você vive, as coisas que você tem, o que você precisa de fato, né? Tem um pouquinho de consciência, sabe? E eu acho que de verdade a gente não vai fazer um mundo melhor, sabe? De verdade, eu acho que não vai, sabe? Eu mudei de lado na política, como vocês sabem, minha vida toda foi de direita, hoje eu sou de esquerda por questões humanas, meramente humanas, tá?
Apenas isso. E voltar e olhar e poder enxergar para o outro ser humano com um olhar diferente, com um olhar de amigo, com um olhar de estamos juntos, sabe? E eu vou te falar de verdade. Eu não acho que a gente vai mudar o mundo, porque a nossa consciência vai estar melhor. Mas pra gente vai estar melhor, sabe? Eu faço hoje o que eu faço porque eu tô feliz comigo. Você entendeu? Eu reciclo o lixo aqui porque eu acho que é o certo que eu devo fazer. Se vai ser reciclado ou não, eu não sei. Eu queria que fosse 100% reciclado, né? Mas a minha alçada, a minha competência é o que que é? É reciclar dentro de casa, botar num saco e botar no dia da colheita seletiva. Se vai ser reciclado, aí infelizmente eu já não sei, né? E o mesmo vale para consumismo, sabe? Consumismo. Para que que eu vou ficar trocando de celular? Para que que eu vou ter 20 pares de tênis? Para que que eu vou ter um guarda-roupa que eu não uso à toa, né? Ah, não, porque a roupa é repetida, sabe? Então vamos ter um pouquinho de consciência daquilo que a gente faz, sabe? Meu carro tem 10 anos. Tá andando, tá funcionando tudo no carro. Eu não vou mais trocar de carro. Eu não vou trocar de carro. Esse carro vai morrer comigo. Eu não vou comprar outro carro porque ele funciona, sabe? Por mais que olhe e fale, nossa, aquele cara é pobre, ou ele tá com a mesma roupa, cara, isso pra mim não importa mais, sabe? Vai chegar um momento da sua vida em que as coisas não vão mais importar. Então, de verdade, por favor, cara, se você me assiste, seja um pouquinho mais consciente nas tuas escolhas. Pense um pouco no mundo, sabe? E volta a falar, a gente não vai mudar o mundo, mas acho que talvez seja um pouquinho melhor, né? Eu queria até terminar aqui, que eu falei que não vamos mudar o mundo, mas vamos fazer um pouquinho melhor, né? Eu vou até uma história muito curta de um escritor que ele se retirava uma vez por ano para uma região de praia, onde ele alugava uma casa no alto de uma colina, ele podia olhar o mar, porque ele tinha uma inspiração para escrever um livro quando ele se retirava ali. E uma bela tarde ele estava na sacada dessa casa, olhando o mar, ele viu um garoto. Ele começou a olhar para o menino chegava ali, se agachava e jogava um negócio ali no mar, se agachava, jogava ali no mar. Aí ele pegou um binóculo, porque ele não enxergava o que o menino estava fazendo, ele olhou, ele viu que eram estrelas do mar. O menino pegava uma estrela e jogava. Aí ele se deu por vencido nesse dia, passou o dia, passaram 2 dias, ele voltou na sacada do escritor e viu de novo o menino ali. Abaixava, pegando uma estrela do mar, jogava. Pegava outra estrela do mar, jogava. Quando foi no terceiro dia, ele não se aguentou, ele falou, hoje eu vou pegar esse menino na praia. Então ele saiu da casa, foi até a praia e viu o menino lá de novo, pegando estrela do mar, jogando. Pegando estrela do mar, jogando. E aí ele falou pro moleque, ele falou, menino, o que você tá fazendo? E o menino falou, tô pegando estrelas do mar, tô devolvendo pro mar, porque aqui vai ficar, aqui onde elas estão, elas não vão conseguir voltar pra praia, pro mar, e elas vão morrer, porque a maré vai descer, elas vão ficar aqui na parte quente, o sol vai queimar, e elas vão morrer, né? E aí esse escritor, ele falou, meu, mas olha quantas estrelas do mar que tem aqui, que diferença faz você fazer uma, você não vai mudar em nada, né? Aí o menino pegou uma estrela do mar, olhou bem pra cara dele, né? E falou o seguinte, ele falou assim pro escritor, ele falou, ó, eu posso não mudar nada, mas para essa estrela do mar aqui, eu vou fazer a diferença. E jogou. Então é o que eu falo, a gente não vai mudar o mundo, mas para essa estrela do mar, a gente vai fazer a diferença. Rapaziada, foi mais uma vez uma ótima sexta-feira. Hoje é dia 20 e... Alexa, que dia é hoje? Hoje é sexta-feira, 24 de abril. 24 de abril. Um patrocínio. Esse não foi da Amazon, não. Você deve comprar no Mercado Livre, tá? Fui mais uma vez.